Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vai bem, graças a Deus, espero que todo mundo seja bem, obrigado a sua companhia, aos inscritos, peço desculpa pelos barulhos externos, estamos começando aqui no nome de Jesus Cristo, vamos ver as informações, os fatos, né, o que anda acontecendo no mundo, vamos ver aqui os olhos, uma cirurgia ali oftalmológica, uma coisa aqui, vamos ver o que fala nos fatos, né, a coisa é estranha, né, vamos ver aqui, isso aqui vai... Então, novo implante de retina recupera a visão em idosos. Tecnologia evolucionária combina um implante ocular de óculos, IGTEC, para restaurar a visão perdida da degeneração macular relacionada à idade. A notícia é 24/10. Então, um implante nos olhos ali é uma coisa bem estranha aqui. Vamos ler aqui. Então, a combinação de tecnologia genética para reescrever o futuro de pessoas com perda severa da visão causada pela degeneração macular relacionada à idade. Mas o que vai dentro dos olhos, né? Vai assustar, né? Que vai apavorar um pouco. Até ir pro médico hoje dá medo, né? Dá um certo receio, né? Eu mesmo tenho receio esses consultórios aí. Um implante ocular minúsculo, trabalhando em parcela com óculos de alta tecnologia. Forma o sistema PRIME, trouxeram resultados animadores de 27 voluntários, voltaram a ler e reconhecer formas. A notícia representa um marco significativo no campo das próteses visuais, oferecendo uma esperança real para milhões de pessoas. Até aqui parece uma mil maravilha, né? Nós olha até que, oh, que maravilha, será que é maravilha mesmo? Então, desenvolvido por um cientista da Universidade de Stanford, Estados Unidos, o sistema inovador já provou sua eficácia em estudo de 22 voluntários. E aí, o que estão colocando nos olhos das pessoas, né? Misericórdia. Os resultados foram publicados pela revista científica, mostram que a tecnologia consegue superar os tratamentos existentes, que só retardam a doença, mas não restauram a visão perdida. O DMRI é uma das principais causas da perda da visão no mundo, danificando as células visíveis à luz da retina e os neurônios que levam informação visuais ao cérebro. Para saber sobre a prevenção e controle de degeneração, para saber mais prevenção e controle de degeneração macular, confira o artigo também, vai falando ali o que vai nos olhos, né? Misericórdia. O que vai nos olhos das pessoas, né? Esse avanço pode mudar a vida de muitos pacientes que antes enfrentavam dificuldades na tarefa simples como ler um livro, identificar um rosto. Com o implante ocular, desenvolve a capacidade de enxergar. O Prima funciona como olho biônico. É um ciborgue, né? Só pode ser biônico. Aqueles filmes lá do Eliezer. O sistema foi criado o físico Daniel e sua equipe. Mas o que vai nos olhos, né? Essa é a pergunta que fica, não é um implante normal, né? Então, o olho biônico, né? Vamos ver quem vai responder o desafio de uma doença e tirar a capacidade de combinar. Tinha que ser, né? Um chip de apenas 2 por 2 milímetros implantado no fundo dos olhos, como óculos que possa uma câmera projetada à luz infravermelha, é um ciborgue. Então é o chip que vai dentro do olho da pessoa lá para poder enxergar, né? Misericórdia, até medinho nesses consultórios, né? Mas é isso, quer enfiar um chip dentro dos olhos da pessoa, né? Já ficamos assim, né? Já pensa, analisando o que seria a marca da besta, né? Vai que é um chip. Bom, vamos mudar de assunto, né? Já falamos, a coisa é estranha, né? Vamos olhar aqui. Opa, não é essa aqui não, não é a matéria, é essa aqui não, não é dessa aqui, é do... Isso aqui é lá do Leão de Judá número 2, né? Esse aqui que eu vou falar, não, é esse aqui. Vamos olhar lá pro Xing Ling, né? O plano chinês para monitorar o primeiro comportamento de seus cidadãos. Um plano lá do governo, né? Vai avaliar os cidadãos, né? Cidadãos se é do bem, se pratica lá o que o representante manda, né? Ser submisso.
ser escravo do sistema, aliás, né? Ser um cidadão escravo, quer dizer, né? Andar como representante queira, né? Jamais, né? Tem que ser cidadão celeste, não cidadão terreno. Então, imagine todas as atividades de comportamento são monitoradas e pontuadas em uma grande base de dados nacional, desde a informação física, fiscal até um tempo que passa jogando videogame. O cenário acima poderia ser sair de um romance clássico de George Orwell, do livro lá, né, o filme também, 1984, que os cidadãos estão sempre sendo vigiados de uma entidade chamada o Grande Irmão. Lembra-se um episódio da série da Black Mirror, no qual atividades personagens rendem pontos em um futuro distópico, assim na China. Aqui no Brasil vem o Drex, né? Também que pode ser lá igual os modos operantes lá da China, né? Pontuação do cidadão de bem, se o cidadão for bem, se o cidadão vai perder pontos, né? Aquele cidadão que não segue lá a cartilha do representante. Assim, vou dizer entre aspas. Né? Mas não é ficção, é uma política do Estado planejada pela China. O governo chinês está construindo um onipresente sistema de crédito social, através do qual o comportamento de cada um dos seus cidadãos, de 1,3 bilhão, será pontuado em uma espécie de ranking de confiança. Tem que fazer o que o chinês manda lá, né? Tomar lá a suposta substância, né? Tomar lá o suco que leva muito... É um risco total, né? Confiar no representante. Confiar em Deus, né? Não no representante, não em homens. Então, trata-se de um projeto piloto, qual participou de companhias chinesas, como a autorização do Estado, emite suas próprias pontuação de crédito. Os cristãos são perseguidos lá na China, né? 30 pastores foram presos. Lá o regime lá é autoritário, né? É isso que eles querem pôr no mundo aí, né? Esse regime. Você vê lá em Londres, né, o protesto contra essa... que é o mesmo modus operandi, né? Da identidade digital, lá, crédito de pontos, pontuar o cidadão, vigiar o cidadão, o que faz, o que deixa de fazer, o que compra. Controle e confiança. Em longo dos documentos de 2014, o Conselho do Estado chinês explica que um plano de crédito social visa forjar um ambiente de opinião pública que a confiança será valorizada, acrescentando que o sistema recompensará aqueles que segue a cartilha do representante. A base nacional haverá muitas pessoas que passarão. Eu quero ver onde fala os créditos de pontos, que a pessoa é pontuada. Assim, é terrível a coisa, né? É para fazer o mesmo região, bom, é pontuar a pessoa, né? Se a pessoa segue lá o representante. E o Drex, né? O Drex vai funcionar mais ou menos assim, né? O representante vai ter controle total, né? Vamos ver o que fala aqui na matéria do Drex, né? Que as mídias corporativas vão defender, vão falar que é para o bem do cidadão, que é tudo a mil maravilha, só que não é tudo isso. Isso são especulações da mídias abertas, né? Claro que é puxa a sardinha pro seu representante lá, paga, né? Um dinheirinho para falar bem do representante. Então, no crédito social, o Drex, como o Estado avança sobre a sua liberdade. A pessoa vira escrava do sistema. Né? Não temos que depender de representante, depender de Deus, né? Ser dependente. Vamos ver o que fala aqui. Isso aqui não é da mídia corporativa que defende isso, né? Então, a liberdade individual, base de qualquer sociedade democrática, está sob o ataque silencioso. O avanço tecnológico deveria empoderar os cidadãos, vem sendo apropriado por estados autoritários, até democratas em risco. Para aprofundar o mecanismo de vigilância e controle, a China, a Rússia, mais recente, o Brasil são exemplos de como o Estado pode transformar a tecnologia em uma ferramenta de submissão. Na China, o sistema de crédito social refine cidadania como espécie de contrato condicional com o Partido Comunista. O cidadão é vigiado 24 horas por dia, pontuado por seu comportamento. Desde que escreve nas redes sociais até que compra um deslíder, ele pode ser impedido de viajar, estudar e trabalhar. A obediência deixou de ser um valor moral para virar uma moeda de troca em privilégios básicos. Tipo assim, é um país autoritário, onde o governo vai mandar no cidadão, né? Já não é mais, né, o Estado democrático, né, que a pessoa que votou lá não.
É totalmente o contrário. Quem manda agora é o representante que manda nas pessoas, assim, né? Nesse tal do crédito social, tem que fazer o que o representante faz, né? Mas jamais, né? Então fala lá na Rússia, o controle do social faz controvias, igualmente opressora, censura a imprensa, a criminalização da opinião pública, monitoramento das redes sociais cria um clima de medo constante. A autocensura virou um instituto de sobrevivência. Estratificação social depende da proximidade com o poder, produz desigualdade profunda. Então tá, aqui tava falando aqui da mídia, né, sendo monitorada, censurada, e aqui no Brasil estão tentando, né, a censura, né, criar um mecanismo que vá censurar, né, eles querem aprovar esse projeto de censura. No Brasil, embora sob o regime democrático, há risco que desempenhe o PIX apresentar inovações financeiras, são também instrumentos de rastreamento real. Todas as transações atentam ao Estado, normas, amplia o poder da vigilância. O Drex, por sua vez, arquitetura centralizada pelo Banco Central, onde pode permitir até o bloqueio de recurso sem ordem judicial, um terreno fértil para abuso. Então, eles podem bloquear. O governo vai ter acesso total à conta da pessoa, podendo bloquear, podendo até tirar o dinheiro da pessoa, né? A coisa vai ser feia, né? Esse é o sistema aí, né, do mundo. Então, o discurso oficial sempre é uma facilidade, operação, segurança, combate a crimes, modernização, mas por trás dessa fachada se esconde tentação autoritária em ampliar o monitoramento sobre o cidadão pelas meios digitais, dinheiro símbolo autônomo individual possa ser condicionado à boa conduta. O alinhamento político, o risco é que acesso à saúde, educação, transporte depende da sua pontuação invisível, base criteriosa, o cidadão não conhece, ele não pode contestar. Digitalização da sociedade não pode significar o fim das liberdades individuais, o uso de tecnologia do Estado, transparência, controle social, mas é o mesmo modus operandi, você tem um reconhecimento facial para reconhecer a pessoa e colocar esse Drex aí, né, como crédito social para as pessoas ser pontuadas. Se o cidadão segue lá o representante, né, a confiança ou representante, é difícil, né, confiar no representante desse, né? E nem dá, tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre... Vamos falar dos robôs, né, que estão tomando conta dos empregos das pessoas. Então a Amazon planeja substituir mais de 500 mil de empregos por robôs. Então 500 mil pessoas, né? Documentos internos mostram que a empresa que mudou a forma que as pessoas fazem compras, é um plano abrangente para automatizar 75% de suas operações. Então não vai precisar mais de funcionários na fábrica, né? Até na entrega também já tem drones, né? Eles podem usar essas máquinas a favor deles, né? E as pessoas vão perder o emprego, né? Vão depender o quê? Da renda básica, né? Da renda universal, lá do salário que o do representante vai dar às pessoas, né? Mas e aí? Mas aí tem o crédito social lá do governo, né? Que pode, né? Até diminuir o salário da pessoa, né? Não vai ser assim tão fácil assim, né? Tem que se submeter ao representante, que pode obrigar a pessoa a tomar supostas imposições, né? Que dão problema, sabemos o que dá aí, né? Então, nas últimas 2 décadas, nenhuma empresa fez mais para moldar o ambiente de trabalho americano do que a Amazon. Em sua ascensão para tornar o segundo maior empregador do país, contratou centenas de milhares de trabalhadores de armazém, construiu um exército de motoristas contratados, foi a pioneira em uso de tecnologia para contratar, monitorar, gerenciar funcionários, até entrevista conjunto de documentos internos. The New York Times revela o executivo da Amazon acredita que a empresa está à beira da sua proximidade de grande mudança no ambiente que trabalha substitui mais de 1 milhão de empregos por robôs. Então as pessoas os robôs estão tomando o emprego das pessoas, as pessoas vão ficar desempregadas, vão ter que depender do que depender do governo, né? Mas aí vem o crédito social e aí ferrou, né? Aí o risco é total, né? De ficar doente e passar para essa pauta, né? Que eles dão essa substância, vai obrigar a pessoa, né? E aí fica mais submisso, né? É um risco que possa vir a marca da besta, e a pessoa vai aceitar. Se aceitar, vai pular de fogo quando vir aí o anticristo, governo mundial, né?
a pessoa vai ser o quê? Não pode ser submissa, né? Não pode se conformar com esse mundo. Como a palavra fala, não vos conformais com esse mundo, né? Não amodoais os padrões deste mundo. Conformar, se conformar, jamais, né? Então, renda mínima, Elon Musk defende salários pagos por governo e representante. Em entrevista, o fundador da Tesla afirma que a automação provavelmente não deixará outra opção. Já temos carros que dirigem sozinho, né? Eu já até sonhei, né? Uns carros sem motorista andando sozinho, né? Misericórdia, ao fim dos tempos, né? Então tem até táxi, né? Táxi que não tem pessoas que dirigem o carro, né? É um robô lá, uma inteligência lá, artificial, entre aspas. Inteligente tem nada, né? Isso é do inimigo. São Paulo, Elon Musk a favor de uma renda mínima paga à população pelo governo, mas que isso ele acredita que é breve, não haverá opção além de fornecer esse salário. Em entrevista à CNBC, o empresário fundador da Tesla, da SpaceX, diz que a automação será responsável por criar essa necessidade. Automação que é perder os empregos, né? Os robôs vão tomar conta, as empresas, robôs, né? A inteligência artificial vai tomar conta conforme roubarão os robôs, empregos comuns, as pessoas terão tempo para fazer outras coisas mais complexas e mais interessantes. Até agora, muitas funções em indústria já são realizadas por máquinas, mas até agora, ao mesmo tempo, o criativo está ameaçado. A empresa de mídia, por exemplo, já conta com a inteligência artificial para analisar o comportamento e escrever. Peço desculpa os barulhos externos, né? Então, para Elon Musk, porém, isso não será uma opção no futuro, mas provavelmente a única saída, uma chance bastante de acabarmos uma renda básica universal. Disse em entrevista, não sei o que mais poderia ser feito, acho que isso aconteceria com o Coreia. Então, depender do salário universal, é isso que eles querem, né? Que as pessoas dependam do representante. Isso aqui lembra do grande reset, né? O novo normal, né? Entre aspas, de novo não tem nada, né? Isso é velho, isso é escravidão. Então vamos ver aqui que fala que a super tempestade solar, missão simula fenômeno que pode ligar a tecnologia da Terra. Isso aqui é o que? Isso aqui não lembra do reset, né? Isso aqui é uma narrativa deles que falam, né? Que fala da tempestade solar, né? Isso aqui pode ser uma narrativa falsa, né? Para enganar as pessoas, para desligar a eletricidade ou a internet, né? As pessoas ficar como os tempos lá atrás, né? Não tinha internet, não tinha luz. Então, a experiência recente, o engenheiro de outros especialistas mostraram o efeito catastrófico. O evento causaria o planeta Terra atual, de respeito a satélites, ligações elétricas e internet. Esse é o plano lá do grande reset, lá do Klaus Schwab, né? Hoje não é mais Klaus Schwab, é outro lá, que dirige lá o Fórum Econômico Mundial, mas que pode ser um plano, né, do reset para desligar e reiniciar, né? Não sei se vai reiniciar o normal, né? Mas a coisa vai ficar feia, né? Sem internet, sem luz, sem telefone, sem nada, né? Então, em 1859, a super tempestade solar atingiu a Terra. O acontecimento seria posteriormente nomeado um evento foi causado por um ciclo natural. O Sol Bom, vai falando ali, né? Mas isso aqui é uma narrativa, pode ser falsa, né? Para enganar as pessoas. Tempestade solar, nós olhamos, né? Tá normal o mundo, não tá tudo isso não. O que está acontecendo é sinais, né? Sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, o eclipse, né? Mas não chega a ter essa. Eu falo que é uma narrativa falsa, né? Para enganar as pessoas, o grande reserva, que vamos colocar o Klaus Schwab falando, né? Vamos olhar aqui a revista aqui do The Economic, né? Então vamos ver esse globo aqui. Aqui no primeiro quadradinho da esquerda para a direita, né? Tem um olho ali que é do sistema mundial, né? E no meio tem um muro, pode ser o que é prisão, né? E uma setinha para cima. O outro quadradinho ali não consegui ver. Ali está o Elon Musk no segundo quadrado para baixo, né? Elon Musk, no meio tem um raio ali que pode ser energia, né? Limpa, tal. Ali tem uma mão embaixo. Pode lembrar o que? Da marca da besta, né? Que é colocar sobre a mão para poder comprar e vender. Pode ser, né? E no meio ali tá deve ser o protagonista, o Putin, né? Vladimir Putin.
E mais abaixo uma mão fechada, né? No meio aqui tá o Trump. E no quadradinho tá a Terra, o universo, né? Bom, enfim, então vamos lá para o... Vamos para o vídeo aqui do... Vamos para o vídeo, deixa eu pegar só aqui meu fone, né, de ouvido para poder ouvir. Vamos ver o que o Klaus Schwab fala do plano, né, do grande reset, né? Vai ver que as imposições é um plano dele, né? A pessoa se submeter, ser escravo, né? Não tem que ser cidadão celeste, não cidadão terreno, tomar cuidado para não ser enganado. Então estamos olhando aí, né? Isso tudo nos lembra o quê? É uma narrativa falsa, né? Tempestade solar, isso pode ser o grande reset, né? O plano aí do Klaus Schwab. Um momentinho, um pouquinho, vou pegar aqui meu fone de ouvido para poder ouvir. Então vamos lá ver o vídeo. Cadê o Kraus, né? Isso aqui faz tempo, né? Bom, vamos lá, vamos rolar o vídeo aqui, vamos ver o que o Kraus fala, né? Você vê ali um triângulo ali, bem estranho, né? Tem um triângulo ali, ó. Olha lá, um triângulo, né? Ali mais um ali da Alemanha, aquela... Esqueci o nome da cidadã, da presidenta, né? Lá da Alemanha. Mas estão todos no triângulo. Você vê que esse jornalzinho aqui é do sistema, né? O triângulo lá do sistema mundial, né? Mais um ali, isso aqui é o Macron, o presidente da França lá no triângulo. O jornalzinho é bem corporativo mesmo, né? Você vê que ele segue a cartilha do sistema mundial. E ali ele vai falar, a jornalista ali vai falar lá, vai ter uma entrevista com o Klaus Schwab, né? Que esse era o presidente lá do Fórum Econômico Mundial, mudou, não é mais esse cidadão aqui, é outro agora. Pode parecer contraintuitivo, mas a Covid-19 pode significar que o mundo tem uma segunda oportunidade para acertar as coisas. A injustiça global tem sido brutalmente exposta pela pandemia. O aprofundamento do fosso de riqueza, a desigualdade nos cuidados de saúde e segurança no emprego, o agravamento da crise climática, bem como o desmascarar de líderes que trabalham para eles próprios e não para os cidadãos. Mas também demonstrou de uma forma sem precedentes. Então tá aí, a jornalista falando aí da coisa, né? Falando do emprego, falando da crise climática. Isso aqui é um plano, né? Um plano elaborado aí para esse sistema mundial, né? Aqui ele vai revelar o plano aqui que vai fazer pós, né? Pós coisa, né? Que o mundo pode agir em conjunto e rapidamente para um bem maior. O professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, acredita que é possível uma redefinição global e publicou um livro sobre redefinição global, né? isso mesmo, e junta-se a mim agora. Obrigada por se juntar a nós em Global Conversation. Quando olha para o estado do mundo neste momento, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? A palavra reset penso que é apropriada porque ainda estamos a combater o vírus, mas podemos ser bastante otimistas depois do que vimos com o anúncio das vacinas. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro... Então, construir pós, né? Que vem aí o que vem o tal do apagão, né? Você vê que faltou eletricidade lá, né? Isso aí pode ser um treinamento, né? Faltou eletricidade lá na Europa. Aqui no Brasil também, eles podem desligar, né? Só que eles vão falar que é o quê? Que é o fenômeno, né? Do sol lá. O sol lá, tempestade solar que causou, que veio para a Terra e desligou lá as energias elétricas, desligou o telefone, o celular e a internet, né? Isso é uma narrativa falsa, né? Mas isso lembra que é do reset, né? Ele quer usar esse reset e tá falando, né? Pós coisa, né? Pós coisa 19, é isso aí, né? A intenção deles é essa. Claro, a palavra reset vem-me à cabeça porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de... Aí não pode voltar ao sistema normal, né? Aquelas coisas normais, né? Que acontece, a pessoa vai e trabalha, né? Eles querem modificar, né? Mudar as coisas. E nós estamos vendo o plano aí, né? Isso aqui faz tempo, 2018, 19, coisa assim. Foi 2020, não sei quanto foi, mas foi bem antes.
Então ele tá falando aí que o sistema, né, vai mudar, então as coisas não vão ser mais normais, né? Vão ser anormais, só que ele fala que é um novo normal, né? Só que não é um novo, é uma coisa lá velha, né? Vai ficar sem eletricidade, sem energia. A internet vai ser desligada, né? Quanto tempo? Não sei, pode virar muito tempo. Por isso que eu falo, né? Tem a vela, né? Eu já comprei umas velas que sempre tem uma vela, lanternas, né? Que vai que eles usam esse plano reset para desligar a eletricidade, né? Então temos que ter, é o plano do sistema mundial, né? Desligar a internet, desligar tudo aí, né? Depender aí de nada, né? Então nós temos que estar prevenido, né? Guarda umas velas aí, porque a noite vai estar escura, né? Caso dure bastante ano, né? 1 ano, 3 meses, 6 meses, não sei quanto tempo vai ficar sem eletricidade, sem luz, que é a mesma coisa, aliás, né? E sem internet, né? Telefone para ligar para as pessoas, coisa vai ser feia, né? Aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós. Então tá falando a oportunidade deles lá, né? Você vê que eles não escondem nada, né? Você vê o líder aí do fórum, ex-líder, né? Hoje não é líder, não. Mas ele tá falando com um plano, uma oportunidade de o quê? De fazer algo, né? Vamos fazer algo aí, né? Ele tava falando aí dos planos, né? Oportunidade, né? Fizeram depois da Segunda Guerra Mundial para refletir realmente sobre o que correu mal e o que poderíamos fazer melhor. Qual é a sua prioridade com esta reinicialização? Há 3 dimensões, 3 prioridades. A primeira é tornar o mundo mais resiliente, porque vamos ter sem dúvida de enfrentar outras surpresas, cisnes negros. Outras surpresas, estão vindo com surpresa aí no mundo. Tomar cuidado para não ser enganado, que falamos sempre aqui, né? Nós vem com surpresa aí esses sistema mundial, né? Esse sistema, né? Que é do anticristo, essas coisas. Então vem com surpresas aí no mundo, né? Já estamos esperando essa surpresa. Já estamos prevenindo, né? Mostrando, falando, tomar cuidado para não ser enganado. Você vê essas coisas aí, essa suposta imposição, né? Isso aqui é um planos dele, né? São chamados. Talvez diferentes tipos de vírus. Aí já tá falando aí do coisa aí, né? Em segundo lugar, temos de tornar o mundo mais inclusivo, mais justo, porque vimos que atingimos graus insustentáveis de pessoas que se sentem excluídas. Finalmente, temos de tornar o mundo muito mais verde. And finally, we have to make the world much greener. Temos de pôr toda a nossa energia na descarbonização, a fim de evitar uma grande catástrofe no futuro, da qual temos hoje os primeiros sinais. Of which we have, by the way, the first signs today. Infelizmente temos. Professor, vamos abordar algumas das questões que levantou, mas primeiro gostaria de falar sobre o mecanismo COVAX, porque em alguns aspectos, quando olhamos para este panorama negro que a Covid-19 derramou pelo mundo, o mecanismo COVAX é um ponto brilhante, porque mostrou como nações mais ricas podem cuidar daqueles que enfrentam mais desafios. Até que ponto a experiência da COVAX, que proporciona esta imunização às nações mais pobres, reforça a sua visão de uma... Então, antes disso, está preocupado com o mundo, né? Com as pessoas, jamais, né? Esse pensa é neles, né? Eles querem reduzir a massa, né? Ele não pensa jamais nas pessoas, né? Você vê lá o pedra da guia da Georgia, né? Lá tem redução lá da massa, né? A massa, sabe que é a população que eu quero dizer, né? Eles querem reduzir, querem diminuir, e às vezes essas vacs, né, para diminuir a massa, né? Sociedade mais inclusiva. Your vision of a more inclusive society. Ele falando aí do grande reset, né, reiniciar. Vai vendo, né, vai vendo a ideia deles aí, né, boa que não é, né. Uma pessoa, quando uns desses aí se preocupa com a pessoa, pode desconfiar, né, tem algo por trás aí, né. Algo que é um plano que eles querem fazer. É o plano, né, do grande reset, resetar, que é o novo normal, né, vai vendo, é um plano deles aí, né?
It's a bright spot because it reconfirms É um ponto brilhante porque reconfirma a eficácia que pode ser alcançada tendo os parceiros certos para trabalhar em conjunto. É uma abordagem sistémica. Não podemos resolver os nossos problemas no mundo escolhendo abordagens simples. E a COVAX integra as vacinas com o tratamento, com testes e com as abordagens corretas de política sanitária. Portanto, o que precisamos no nosso mundo, no futuro, é de uma abordagem muito mais sistémica. Porque sabemos que tudo é interdependente, tudo está ligado, não só a nível global. Se olharmos para questões sociais, económicas e políticas, vemos que estão todas interligadas, por isso precisamos de uma abordagem sistémica. Uma abordagem de sistema, tô falando do financeiro, do dinheiro, né? E vem o digital, aí pode vir até a marca da besta, né? Também. Você vê que vai falando nos planos lá, né? Na hora da saúde, colocar, implementar em todo mundo, né? É estranho, né? Nós temos que analisar, né? Esse sistema aí não pensa nas pessoas, quem pensa em nós é o Senhor Jesus Cristo. Mas eles querem impor isso aí, né? Imunizar todo mundo, é estranho, né? Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, né? Caso for retirado, né? Vamos então colocar lá em outras plataformas, vou colocar no Telegram, vou colocar também lá no blog, né? Lá no blog Fatos da Verdade. Precisamos desta abordagem sistémica, temos um pequeno problema quando se trata da COVAX. Por exemplo, quando a UE apoiou desde a primeira hora, isso não aconteceu com os Estados Unidos e Rússia. Penso que podemos ver os Estados Unidos a aderir no futuro. A COVAX é um passo muito importante para garantir que o fosso entre os países desenvolvidos e os países emergentes, os países menos desenvolvidos, não está a aumentar. Developed countries and the emerging countries, the least developed countries, is not widening. Vimos que o impacto do vírus nestes países é particularmente grave e prejudicial. Let's say, serious and damaging one. Com a COVAX, asseguramos que essas pessoas também possam usufruir, também numa base europeia, com muito melhor cooperação em comparação com o que vimos no passado. Much better cooperation compared to what we have seen in the past. We ensure Asseguramos que não aumentamos a injustiça na distribuição de todos os remédios que necessitamos para combater este vírus. É um grande defensor do multilateralismo. Com a partida de Donald Trump, como estávamos a falar, vê isso dar um novo impulso a um sistema multilateral? Aí no caso foi do governo Biden, né? Que estava nos Estados Unidos, era o Biden que estava aí, né? Isso que foi publicado quando o Biden estava lá, né? Era presidente dos Estados Unidos. Voltaríamos ao multilateralismo tradicional? A data já não sei qual que é a data aí. O mundo está num novo caminho. Penso que também aqui precisamos de um reset. Não podemos voltar ao sistema multilateral que estabelecemos após a Segunda Guerra Mundial. O que precisamos é de uma reforma do sistema internacional. Reforma do sistema mundial, reformar, né? Fazer umas coisas estranhas lá. Você vê que vem algo aí, né? Que fala da tribulação, né? A palavra fala da opressão, né? Basta pensar na Organização Mundial do Comércio. Temos de integrar novas dimensões do comércio global, como tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico e assim por diante. É o que estamos vendo hoje, né? Hoje é tudo... As pessoas compram através da internet, né? Hoje é difícil em lógica física. É mais em conta, né? Mais barato, né? Comprar pelo comércio digital, né? Pelas plataformas, né?
Sem dúvida, os multilateralistas receberão um impulso com a eleição do presidente Biden. E tenho muita esperança na criação dos sistemas necessários para o século XXI. Good to talk to you, Professor Schwab. Many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. E acabou, esse é o plano, né? O plano desses globalistas. Vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até já nos ajudar. Então tá aí o plano do grande reset. Então tá aí o plano do reset. Você viu aí que eu falei lá dos créditos sociais do Xing Ling. Vai vir para o Brasil, vai vir o Drex para controlar, monitorar as pessoas, a pontuação, né, do cidadão, para ver se a pessoa segue ou representa confiança, né, do governo. É difícil, né, não confiar em Deus. E não no sistema. Você vê que isso é tudo grande reset, né? Que está aí o plano, né, deles aí de desligar a eletricidade, desligar a internet. É um plano aí do sistema mundial, né? Nós estamos vendo tudo, só analisando, né? Então eu falo para comprar a vela, né? Comprar a vela, deixa a lanterna aí no jeito recarregado, né? A lanterna recarregável. Deixa tudo no jeito, porque vem aí, né? O reset, pode até desligar a eletricidade, pode, né? Tô apenas umas... Você viu, teve um apagão lá na Europa, né? Isso pode ser um treino também, para quando desligar tudo, né, no mundo, aí vai ficar no escuro, né? Então deixa uma vela no jeito, compra a vela, porque vai precisar, né? Vai precisar, caso eles usem esse reset aí deles aí, né? Pode ficar sem luz vários dias, ou meses, ou até anos, né? Não sabemos, né? Qual que é a tática do inimigo. A tática do adversário é essa, né? É desligar a internet, desligar a luz, né? Ficar sem luz, aí já pensou. Mas é assim mesmo, né? Nós temos que estar Temos que estar observando, analisando. Então vamos para a palavra, né? O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus, glória a Jesus. Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor do teu povo. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levar teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glórias a Deus. Então vai se levantar aqui o Miguel, né? O anjo do Senhor Jesus. Vai levantar a favor do teu povo. Aí está falando da tribulação aqui, ó. Haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar teu povo. Então vai livrar o povo. Que povo? Que é o povo do mundo? Não é do mundo. É o povo de Deus, que confia, que obedece os mandamentos, segue a Cristo. E todo aquele que for achado escrito no livro, que é o livro da vida, né? Glórias a Deus. Então vai salvar o teu povo, vai tirar o povo de Deus, vai tirar os eleitos da tribulação. Então não vamos passar pela tribulação, a palavra fala, né? Glória a Jesus, vai livrar o teu povo, o povo de Deus, que busca, que obedece os mandamentos, que são adoradores, né? Em espírito e em verdade. Voltando, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor do teu povo. Haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E muitos do que dormem do pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando dos mortos, né, que creram, obedeceram os mandamentos, seguiram a Cristo Jesus, vão ser arrebatados. Primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Ressuscitarão os mortos que creram, né? Obedeceram os mandamentos, depois os vivos, né? Um piscar de olhos serão arrebatados os vivos, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras, sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão a da parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós estamos olhando a ciência, a tecnologia, né? Muitas coisas acontecendo. Você vê o tal do reconhecimento facial. Você vê o tal do Drex, né? Vem aí, tem o Pix, tem lá o crédito social chinês, né?
para avaliar a pessoa, pontuação, se a pessoa segue lá, ou confia no governo, né? Tem que fazer o que ele quer, né? Você vê, vai vir também o salário universal, a coisa vai ser horrível, né? Vai ser um mundo autoritário, né? Ditador, e a coisa não é tudo isso, não é mil maravilha, não. Vai ser muito ruim, né? Vai ser péssimo. Você vê o Kraus falando do plano, né? Do reset, desligar a luz, desligar a internet, né? Tudo isso interligado. Só que não falou claramente que vai desligar, né? Mas o reset, você vê que já houve apagão lá na Europa. Pode ser um treinamento, né? Para quando vier, né? Pode durar meses, pode durar dias, pode durar meses, anos. Ficar sem luz, sem eletricidade, sem nada, né? Sem internet, a coisa vai ser feia, né? Então eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé de outros dois, um da banda da beira do rio e outro da outra banda da beira do rio, e perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Aqui está falando da tecnologia, né? Eu creio que Daniel está falando da tecnologia, né? Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, então levantou ao céu a mão direita, a mão esquerda, e jurou aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, dois tempos, a metade de um tempo, para um tempo, dois tempos é metade de um tempo. E quando tiverem acabado o despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se todas essas coisas. Eu, pois, ouvi, não entendi isso. Perguntei ao Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o fim dos tempos. Nós estamos aqui no fim dos tempos, né? Glória a Deus, está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Você viu que o Daniel perguntou para o Senhor, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então respondeu o Senhor, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, essas coisas estão para acontecer, né? A tribulação, então está próxima a vinda. Você vê lá, Daniel fala, né, que se levantará Miguel, o grande príncipe, o anjo, né, do Senhor Jesus, vai se levantar, vai salvar, vai salvar o povo, né, vai tirar o Senhor Jesus, mandar o anjo, né, Gabriel, e o povo será salvo, né, vai ser salvo da tribulação. A palavra fala, né, mandar anjo, né, a favor do povo. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão acristolados, mas os ímpios procederão impiedamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto contínuo foi tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias, bem-aventurado até que chega aos 1335 dias. Mateus 9, versículo 13, de porém aprender, significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores arrependimento. Ao arrependimento, que deve fazer se arrepender é diariamente, é constantemente. Glórias a Deus, glória a Jesus, está muito próximo a nosso Salvador. Glórias a Deus, glória a Jesus. Isso, agradecendo a sua companhia, peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente a todos em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, tchau.